Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vou fazer hoje no nosso passo a passo de crochê a flor africana com base quadrada, modelo versátil que também poderá ser feito com lã. Este square é ótimo para tapetes, almofadas e mantas de sofá. Para fazer este modelo, utilizei 4 cores da linha Carrossel da Neofios, com tex 516 e agulha 2 mm. Para começar, faça um nó e na sequência 6 correntinhas. Na primeira correntinha, feche com um ponto baixíssimo, formando um pequeno anel. Agora vamos trabalhar dentro deste anel. Suba com 3 correntinhas, dê uma laçada e faça um ponto alto dentro do anel, para formar bloquinhos com 2 pontos altos. Consideramos as correntinhas que subimos o trabalho como um ponto alto. Faça uma correntinha e trabalhe novamente 2 pontos altos. Esta carreira você deverá fazer toda desta forma, sempre uma correntinha de espaçamento e 2 pontos altos, até você totalizar 6 destes bloquinhos com 2 pontos altos. Para finalizar, faça a última correntinha e na terceira que subiu o trabalho, feche com um ponto baixíssimo. Alongue um pouquinho o fio. No próximo ponto alto, introduza a agulha de trás para frente e puxe essa laçada para trás. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor já finalizamos. Para prosseguir, pegue a cor que você fará a flor e faça um nó. Tire a linha da agulha e nos espaços das correntinhas em qualquer um deles, puxe a linha e prenda desta forma. Suba com mais 2 correntinhas para dar altura de um ponto alto. Dê uma laçada e faça mais um ponto alto aqui neste mesmo espaço das correntinhas. Uma correntinha e ainda dentro deste espacinho mais 2 pontos altos, a fim de formar um pequeno leque. Faça mais uma correntinha e vamos repetir o leque no próximo espaço da correntinha. Faça 2 pontos altos. Uma correntinha e mais 2 pontos altos ainda dentro deste espaço. Você deverá fazer assim por toda esta carreira, formando estes pequenos leques. O espaço entre eles é de uma correntinha. Sempre faça da mesma forma. Para finalizar, depois que você fizer os 6 pequenos leques, faça a última correntinha e na terceira que subiu o trabalho, puxe e faça um ponto baixíssimo. Agora, no próximo ponto alto, faça um ponto baixíssimo e dentro do espaço da correntinha, faça um ponto baixo. Suba com mais 3 correntinhas. Dê 2 laçadas na agulha e vamos trabalhar aqui no espaço das correntinhas pontos altos duplos. Faça um total de 6 pontos altos duplos. Com as correntinhas que subimos o trabalho, consideramos como 1. Então, nestes leques que estão se formando agora, você tem um total de 7 pontos altos duplos. Você irá trabalhar assim por toda esta carreira, sempre fazendo leques com 7 pontos altos duplos dentro dos pequenos leques da carreira anterior. Aqui o primeiro está finalizado, 7 pontos altos duplos. Faça agora uma correntinha de espaçamento e repita dentro do próximo leque 7 pontos altos duplos. Se gosta de crochê
e ainda não é inscrita, se inscreva e ative o sininho das notificações. Não esqueça de deixar seu like, que é muito importante para o crescimento do nosso canal. Veja como o trabalho vem ficando até aqui. Faça desta forma por toda a carreira, formando esses leques maiores. Aqui já finalizada a carreira, faça a última correntinha e na quarta que subiu esta carreira, feche com um ponto baixíssimo. Tire a linha da agulha. Neste próximo ponto alto duplo, na parte superior das correntinhas, pegue a laçada que vinha trabalhando e puxe para trás. Faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com esta cor também já finalizamos. Agora pegue a próxima cor e faça um nó. Esta é a cor que irá contornar a nossa flor. Neste leque maior, em qualquer um deles, no primeiro ponto, puxe a linha, desta forma e prenda. Faça uma correntinha e comece a trabalhar pontos baixos sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior. Se você tinha 7 pontos altos duplos, então aqui você deverá ter 7 pontos baixos. Sobre cada ponto alto duplo da carreira anterior, faça um ponto baixo. Veja. Agora preste bastante atenção. Dê uma laçada e veja onde a agulha deve entrar. Aqui na primeira carreira que fizemos de cor-de-rosa. Puxe a linha e faça um meio ponto alto. Desta forma, ele fica um pouco alongado. E depois já pule para a próxima pétala, que é aqui os leques, e continue trabalhando pontos baixos. Faça sobre cada ponto alto duplo um ponto baixo. E sempre na emenda das pétalas, você deve fazer este meio ponto alto. Desta forma, veja onde a agulha entra, na primeira carreira da cor-de-rosa, e faça um meio ponto alto duplo. Depois siga fazendo os pontos baixos sobre os leques. Esta carreira você deverá fazer toda desta forma. É como se fosse um contorno aqui na flor. Ela que separa as pétalas, com este meio ponto alto que fica alongado. Para finalizar, pegue onde prendeu a linha e faça um ponto baixíssimo. Depois, tire a linha da agulha e na correntinha que você fez, pegue a linha desta forma e puxe a laçada para trás. Depois faça uma correntinha extra e com esta cor já finalizamos, pode cortar a linha. Vamos agora trabalhar com a cor verde. Faça um nó na agulha e tire a linha da agulha. Pegue sobre este meio ponto alto que fez, pode ser em qualquer um deles, mas é importante que seja sobre o meio ponto alto. E suba com 4 correntinhas. Dê 2 laçadas na agulha e neste mesmo ponto que subiu com as correntinhas, faça um ponto alto duplo. Depois dê uma laçada, faça um ponto alto no próximo ponto de base e mais um ponto alto no próximo ponto de base. Depois faça um meio ponto alto e na sequência 4 pontos baixos, cada um sobre pontos de base da carreira anterior. Veja. Agora vamos já repetir a sequência. Faça um meio ponto alto, um ponto alto e mais um ponto alto agora. Para finalizar esta lateral, dê 2 laçadas,
faça um ponto alto duplo no próximo ponto de base. E agora mais um ponto alto duplo neste mesmo ponto de base que já fez este ponto anterior. Então note bem, aqui você já tem uma lateral do quadro feita. Se você contar, você deve ter aqui 14 pontos verdes. É muito importante que você faça essa sequência corretamente. Para prosseguir, faça 2 correntinhas, dê 2 laçadas na agulha. No próximo ponto de base, faça 2 pontos altos duplos. Você já começará agora a repetir a sequência da lateral passada. Então preste bastante atenção, faça 2 pontos altos duplos no mesmo ponto de base, depois trabalhe um ponto alto no próximo ponto de base e mais um ponto alto, depois um meio ponto alto e na sequência 4 pontos baixos. Ao final da lateral você deverá ter 14 pontos. Veja então como é a lateral com o canto que você deve fazer. Sempre os pontos altos duplos são no mesmo ponto de base e depois os outros, cada um sobre um ponto de base da carreira anterior. É apenas nos cantos que os pontos altos duplos ocupam o mesmo ponto de base. 2 correntinhas de espaçamento para fazer o canto e depois já repete esta lateral. Se você sentir dificuldade, volte e veja como é a sequência de pontos da lateral. Faça agora uma correntinha, dê uma laçada e pegue na 4ª correntinha que subiu o trabalho e faça um meio ponto alto. Desta forma. Suba com 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto. E ainda aqui no espaço do canto faça mais um ponto alto. Depois você deve seguir trabalhando ponto sobre ponto. Sobre cada ponto de base da carreira anterior, você deverá fazer sobre ele um ponto alto por toda a lateral. Faça aqui até o próximo canto. Agora, para fazer o canto, faça 2 pontos altos no espaço das correntinhas, 3 correntinhas, mais 2 pontos altos aqui no espaço das correntinhas para formar o canto. E depois continue trabalhando ponto sobre ponto. Sobre cada ponto da carreira anterior, faça sobre ele um ponto alto. Assim você deverá fazer por toda a carreira, os cantos desta forma como fizemos agora, e trabalhando ponto alto sobre os pontos da carreira anterior. Veja como fica aqui o canto. Para finalizar, faça 3 correntinhas e na terceira que subiu esta carreira, feche com um ponto baixíssimo. Alongue o fio na agulha. No próximo ponto alto, pegue nas correntinhas superiores e puxe essa laçada para trás. Depois faça uma correntinha extra e pode cortar a linha. Com a cor verde também já finalizamos. Agora vamos fazer uma emenda simples. Para emendar, você deve ter todos os quadros que você necessita no seu trabalho já prontos. Pegue a linha que você irá utilizar para emendar, meça um pedaço, que você consiga arrematar este fio depois. Aqui nas 3 correntinhas do canto, pegue do lado direito a segunda correntinha, que fica no meio, e também a segunda do lado esquerdo. Puxe esta linha e passe por estes 2 fios verdes. Agora vamos trabalhar com o fio que vem do novelo. Pegue do lado direito sempre a alça da correntinha que fica do lado de baixo
E também agora do lado esquerdo, a próxima correntinha, a alça que fica do lado de baixo. E puxe o fio que vem do novelo por todos estes fios que você tem na agulha. E assim você deverá fazer esta emenda. Sempre pegue a alça que fica do lado direito, a do lado esquerdo e depois puxe a linha que vem do novelo. Aqui no início é um pouco difícil porque o trabalho ainda não está firme, mas não se preocupe, ao longo que você vai emendando já vai ficando mais fácil. Cuide também para não desfiar os fios, isso ajuda com que a emenda fique mais fácil de ser feita. Se você quiser utilizar também outro tipo de emenda, aqui dará certo. Esta emenda que estou fazendo, ela é bem fechada. Então, dependendo do trabalho, você poderá variar. Faça sempre da mesma forma. Pegue a alça que fica do lado de baixo da correntinha do lado direito, lado esquerdo, e depois puxe a linha que vem do novelo. Não há dificuldade. O ideal é que você emende todos os quadros primeiro na vertical, fazendo tiras, para então depois emendar todos na horizontal. Isso faz com que as emendas fiquem mais certas, tendo um sentido. Se gostou desse vídeo, não esqueça de deixar seu like, isso nos ajuda no crescimento do nosso canal. Obrigado por nos ter assistido e até a próxima!